Boa noite, queridos amigos. Novamente, Yuri de Iemanjá aqui com você. Hoje, terça-feira, dia do nosso programa. E a gente está aqui com você ao vivo. Agora eu acho que é 9 horas e 15 minutos. Boa noite, Yuri de Iemanjá já com você. Já comece a compartilhar aí o vídeo, já comece a se inscrever, dá like aí no nosso vídeo, mandar beijinhos. Beijos para todos os amigos, beijos para as pessoas queridas que estão sempre ligadas aqui no Yuri de Iemanjá falando com você. Muito legal aí a sua companhia e eu estou muito contente aí de poder receber, saber que vocês estão aí comigo no Yuri de Iemanjá falando com você toda terça-feira ao vivo aqui no Facebook e também no YouTube. E lembrando ainda que nós estaremos com você às quintas-feiras também. Mande seu recadinho, peça aí se você quiser fazer uma perguntinha depois pro Yuri de Iemanjá, faça isso. Lembrando que hoje a gente vai estar falando sobre uma simpatia. Se você quer esquecer alguém, aquela pessoa que é fofoqueira, que é intrigueira, que você não quer perto de você, a gente vai estar ensinando, eu vou estar ensinando uma simpatia aí pra você, pra mandar aquela pessoa embora, aquela pessoa que não faz bem. Se você quer esquecer uma pessoa, claro, fique ligadinho aqui no Yuri de Iemanjá falando com você. Faça isso. Meu beijo, boa noite. Muito axé, odoiá, lupo, ogunhepaieia, paubabá. Cal cabecile, oquereal, oquearoque, bambo, eu, sangue. Epaie, ogunha, tô fazendo tudo na desordem, mas tá legal. E Oxum, cal cabecile, eu, omi, odoiá, epaubabá. E hoje eu vou estar falando de coisas muito legais. Eu vou estar falando que as pessoas confundem Ogum com São Jorge, por quê? Que ligação que eles têm. Vou estar falando sobre energias negativas no sentido mais específico, aí negativo mesmo. Vou estar falando também, vou estar jogando búzios, vou estar jogando meu tarô, vou estar falando sobre o signo de Capricórnio. Então se você, acho que é Capricórnio, isso. Se não for, depois eu olho ali, porque é tanta coisa, gente. Vou estar respondendo e-mail, vou estar respondendo perguntinhas. E você deve interagir conosco desde já. Comece a compartilhar o nosso vídeo. Comece aí a mandar a sua perguntinha. Se você quiser uma perguntinha bem específica. Boa noite aos amigos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Paraná, meus amigos queridos lá também de Buenos Aires, da Argentina, meus amigos do Uruguai, as pessoas que costumam estar sempre ligadinhas aí no Yuri de Iemanjá falando com você. Lembrando que hoje, terça-feira, dia de Xangô, aqui em Florianópolis, hoje a noite está bonita, não temos temporal, não temos vendaval, porque foi feio o negócio, né? Ontem, aliás, na madrugada de sábado, tivemos temporais aqui em Florianópolis com ventos a mais de 100 km, aí houve alguns acidentes aí, alguns incêndios, coisas que voaram, telhados que saíram das casas, inclusive alguns lugares que literalmente foram desmanchados. Então a Manhãçã já está interagindo. Mal começou aí o ano de 2017 e Manhãçã, né? Claro, o Pai Oxalá vai estar, Manhãçã também vai estar junto, ora bolas. Ela não é a menina dos olhos do Oxalá, não é uma bobagem, é isso. Querida Janete, boa noite. Inês, querido, grande beijo, amiga. Beijos. Mande aí o seu coraçãozinho, curtam o meu vídeo, deem o seu like, inscrevam-se lá no nosso canal do YouTube. Lembrando que daqui a pouquinho o nosso vídeo também vai estar lá no YouTube, que você pode assistir na íntegra, sem nenhum tipo de problema, porque daí é com uma câmera, não é o dispositivo, fica bem legal. Aliás, você deve se inscrever lá no nosso canal, você deve compartilhar aí o nosso vídeo, você deve compartilhar os nossos programinhas. Lembrando que lá no YouTube a gente tem uma série de programas, eu imagino que uns 20 programas já, desde o dia que a gente começou. Então a gente tem muita coisa legal. Então, a partir de agora, Yuri de Iemanjá com você. Aí daqui a pouquinho a gente vai estar falando desses assuntos todos. Lembrando você que para você entrar em contato com o Yuri de Iemanjá, para você jogar búzios, para você jogar tarô, se você quiser que eu leia cartas para você, se você quiser saber sobre a sua religião, sobre a sua vida espiritual, afetiva, amorosa, se você está com alguma dificuldade, se você quer alguma ajuda espiritual, eu, Yuri de Iemanjá, estou aqui para ajudar você. Ironi Walter, querido, boa noite, muito axé. Muita luz, muita prosperidade para ti, para Nena, tua esposa, para tua família. Muito obrigado por estar assistindo. Então, você já deve aí ficar preparadinho aí para
para as coisas legais que eu vou estar falando no programa de hoje. Também lembrando que a gente está fazendo limpeza de final de ano aqui na Casa de Santo e que a nossa limpeza começa 17, 19, 20 e 21 agora de dezembro, que você deve marcar um horário conosco para que você aí faça uma limpeza boa, para que você entre o ano de 2017 com um axé positivo, porque para nós, na minha nação, Ijexá, Batuque, enfim, quem rege é Oxalá. Claro que vem junto outros orixás junto com Oxalá, mas o grande predominante do ano é Oxalá. Epaubabá, que esse Pai maravilhoso traga prosperidade para nós e faça com que as coisas se acalmem um pouco, né? Eu estou fazendo algumas previsões que eu vou estar soltando aí para vocês logo mais pro final do ano, e as notícias não são muito boas, né? Infelizmente, no que se diz no quesito natureza, no quesito estrutura do país, no quesito estrutura principalmente da natureza, né? Se você quiser fazer uma pergunta, você tem que fazer uma pergunta bem específica, do tipo: vou conseguir me mudar? Vou conseguir um emprego? Minha saúde vai melhorar? Tipo, vou, sei lá, comprar meu carro? Uma coisa assim que eu consiga fazer bem específico, porque eu não tenho tempo, né? O nosso tempo ele é muito corrido, eu falo bastante, tem tanto assunto, aí acaba ficando assim. Bom, para você entrar em contato com o Yuri de Iemanjá, 3247-7119, o DDD aqui de Floripa, 48. Gente, olha a cartinha de hoje aqui que eu selecionei. A cartinha Paus 25, Aliança. Simone, beijo minha filha de Yansan, Paieio. Olha só, falando nisso, a gente fez uma homenagem tão linda para a Mãe Yansan. Eu vou estar colocando as imagens logo lá no YouTube. Ficou tão bonito, os axés, tudo muito bonito. Essa carta ela traz assim, ó: prosperidade na sua vida afetiva, prosperidade nos seus relacionamentos e alguma resposta positiva de alguma coisa relacionada aí ao lado sentimental e também ao lado profissional. Ah, mas é uma aliança. Mas para mim a interpretação é essa, né? Pelo meu aprendizado, eu jogo tarô desde os 13 anos. Eu tô com 47, para dizer, faz bastante tempo. Claro que o meu carro-chefe é o jogo de búzios, porque eu sou um babalorixá de religião africana, então o babalorixá usa búzios para poder falar com os orixás, né? Que é o nosso carro-chefe das religiões africanas, candomblé especificamente e batuque, né? As outras usam aí as entidades, usam tarô, mas não usam búzios, né? Algumas pessoas usam, mas não faz parte, né? É complicado. Se eu for falar de tantas coisas que a gente acaba sabendo na íntegra e lendo, e as pessoas sabendo e lendo informações de sites, de pessoas informadas, de pessoas que têm um conteúdo muito amplo, nossa, tem tanta coisa que é desvirtuado e o segmento é mudado. É uma pena, né? Mas então, essa carta ela traz prosperidade. E a nossa outra cartinha é a cartinha de alegria. Confirma aqui, ó: surpresas para você, caminhos abertos e protegidos, e ela também anuncia uma fase que você está mudando, uma fase que a sua vida muda. Claro que o complemento de uma lâmina com outra lâmina complementa muito aí a resposta, mas ela traz bons fluidos e resposta positiva para algo que você está querendo agir na sua vida profissional. Também pode ser uma resposta positiva do seu trabalho, e ela também traz boas energias dentro da sua família, tá bom, gente? Essa é a cartinha, então, Ouros, carta 30, que simboliza lírios, né? E é isso. Bom, agora, olha só que bacana, eu vou estar falando o nosso primeiro item. Eu acho que é bacana, né? Aqui eu tenho hoje comigo 2 filhos de Ogum, e é legal, assim. Algumas pessoas me perguntam assim: Yuri, São Jorge é a mesma coisa que Ogum? Yuri, o São Jorge que é cultuado, que tem aquele dragão que ele está matando lá com a lança, é a mesma coisa que Ogum? Não, não é a mesma coisa. Eu vou ler um pouquinho, né? É muito comum encontrar uma imagem de São Jorge em muitas casas de Umbanda, até mesmo porque é a forma que esta religião tem para mostrar, é o símbolo, né? As muitas imagens, né? Que dentro do candomblé, dentro da nação, a gente não cultua essas imagens. Não, a gente tem imagens, não no meu caso, porque eu não gosto de imagens, mas a gente tem para chamar atenção, para que as pessoas entendam, para sincretizações,
mas nós não usamos imagens, né? A gente usa complementos, assentamentos, ocultás e ferramentas, não usa as imagens propriamente dito. Mas já a Umbanda, ela usa muitas imagens, né? Porque é a forma que eles têm assim de expressar. Até porque eu já expliquei, né, que a Umbanda é uma religião brasileira, tá bom? Tem algumas misturas, mas é brasileira. Foi fundada aqui no Brasil, não podemos esquecer disso. Basta que você procure aí, tem muitas informações e datas ainda, se você quiser perguntar e se informar. Bom, enfim. Então é muito comum a gente encontrar essas imagens, e algumas imagens exclusivamente de São Jorge, que é muito conhecido no Brasil, né? E elas têm bastante nas casas de Umbanda e na cultura católica. Mas por quê? O que São Jorge tem a ver com Ogum? Gente, é só o sincretismo religioso somente, né? As respostas não são muito complexas, mas vamos analisar algumas respostas. São Jorge é um santo católico, Ogum é um deus africano, olha a diferença. São Jorge foi um guerreiro e Ogum também é considerado um guerreiro, mas não só um guerreiro, né? Tem mil outras coisas que estão por trás de Ogum, mas basicamente a gente diz que São Jorge é um guerreiro e que Ogum também é um guerreiro, né? São Jorge é um santo que supostamente nasceu na região da Capadócia e viveu como um padre militar romano no exército do imperador Diocleciano. Ogum nada tem a ver com isso e muito menos com essa história. É totalmente diferente. Negro, africano, divindade, não é um espírito, não é um Egum, não é uma entidade, é uma divindade iorubá africana. Ogum, nesse caso, né? Então tem uma diferença. Nem é o mesmo Ogum que tem lá na Umbanda, gente. Vamos, né? A gente tem que saber separar as coisas, assim. Tem Ogum lá na Umbanda, mas não é o mesmo Ogum que é cultuado dentro da religião africana, de matriz africana, candomblé, nação, batuque, enfim. Não é a mesma coisa, são muito parecidos, mas as características, o contexto de uma forma geral, a pessoa tem que se aprofundar bastante. Então dá muita confusão aí na cabeça das pessoas, né? Mas acontece que na chegada dos escravos africanos no Brasil, com eles vieram as tradições, incluindo suas crenças, o povo trazido da Nigéria, mais conhecido como Iorubás. Tinham como seus deuses, guias e protetores os orixás, e Ogum era um desses orixás. Era venerado pelos escravos como Deus da Guerra, pois no seu nome, o nome de Ogum significa Senhor da Guerra, podendo variar para Ogum-Ledé, ou para Ogum, ou Ologum, desculpa, Ogum-Ledé não, Ologum ou Ogum, como algumas pessoas querem dizer e chamam, né? Bom, os europeus cristãos colocavam regras para os escravos, e com isso eles tinham que fazer o que era mandado. E paralelo a todos esses preceitos e acontecimentos e preconceitos, Guilherme Lemos, muito axé, obrigado irmão, boa axé para ti também, para tua esposa, beijo no coração. E eles tinham que fazer esses preceitos, né? Os escravos eram proibidos de cultuar os seus orixás, pois na visão do cristianismo eles não eram nada menos do que pagãos. E eles estavam adorando outros deuses inexistentes ou mudados, ou até mesmo coisas diabólicas, quando na verdade não era, né? Eram divindades. Então surgiu a literatura dos jesuítas, que tinha como principal finalidade, né, a catequização desses africanos e a conversão dos escravos para a religião cristã. Né? Mas eles não perderam a raiz deles, né? Esses escravos eles acabavam cultuando essas divindades, os nossos orixás, escondido, né, no meio do mato, muitas vezes os rituais no meio do mato, né? E para disfarçar eles acabavam sincretizando, até para fazer com que os olhos desses senhores, desses donos desses escravos, né, eles acreditassem que eles estavam sendo catequizados e que eles estavam mudando a cultura religiosa deles. Eles faziam os cultos escondidos. E o que eles faziam? Eles colocavam algumas imagens aí de santos católicos em cima dos assentamentos que eram feitos e escondidos, ou em chão, ou em algum tronco de árvore, assim por se dizer, né? Tudo muito escondido. E aí lá eles tinham muitas imagens, inclusive muito Ogum, porque Ogum era guerreiro, era uma divindade mais assim, cultuada com os negros, né? Xangô, Ogum, Exu, Bará, então eles eram muito cultuados, assim, Yansan, mas Ogum muito cultuado.
eles tinham essas imagens, né, que eram da Igreja Católica, né, que na verdade a gente teria que pesquisar mais a fundo de onde é que veio parar essas imagens da Igreja Católica. Bom, isso não é um assunto que me pertence, mas é interessante. Bom, então, aí, desculpa, com o passar dos anos e dos séculos, né, que a gente já faz séculos, 2 séculos, alguma coisa assim, 3 séculos quase, o que aconteceu? Isso veio até nos dias atuais e acabou se misturando aí Ogum com São Jorge, Santa Bárbara com Inhansã, Nossa Senhora dos Navegantes com Iemanjá, e muitas pessoas acabam se confundindo completamente, já que na Umbanda, que é um outro tipo de ritual, um ritual mais brasileiro, propriamente dito, né? Eles também cultuam muitas imagens e falam da Iemanjá ter cabelos compridos, cabelos pretos, aquela imagem que a gente vê de Iemanjá branca, com aquela roupa azul, e a gente sabe, né, nós africanistas sabemos que Iemanjá não é nada disso, né? Então, assim, existe muitas coisas que foram misturadas, né? E o que aconteceu? Isso acabou virando uma coisa atual e as pessoas acabam achando, então, que São Jorge... Ah, não, eu sou filho de São Jorge porque eu sou filho de Ogum. Você é filho de Ogum, orixá, divindade, que é negro africano, deus africano, ou você é um seguidor, né, um adorador de São Jorge da Igreja Católica. Nem na Umbanda é São Jorge, também chamam de Ogum, claro que um Ogum diferente, com outro nome, outra qualificação, com outras funções, né? Porque eu já expliquei a diferença dos orixás para os caboclos, né? Porque, claro, são espíritos que já viveram, que vêm para ajudar e toda aquela função, né? E os orixás completamente diferente disso. Assim, então, aconteceu com os demais orixás, e os africanos passaram a cultuar os orixás de forma escondida, dando origem, então, ao ato histórico conhecido como sincretismo religioso no Brasil. Olha que interessante. Hoje em dia é possível ver muitas imagens católicas em casas de cultos de descendência africana e até mesmo nessas casas de candomblé, de nação, de batuque e muito nas casas de umbanda, né? Então é muito válido ressaltar que Ogum não é a mesma coisa que São Jorge. Existe uma distinção muito grande, aliás, uma distância muito grande, embora eles tenham muitas características semelhantes, por ser guerreiro, por ter aquela coisa de lutar, por ajudar as pessoas, por cuidar da parte de polícia, do exército, mas Ogum fazia muitas outras coisas, né? Então é bem legal a gente ressaltar e eu friso aqui, né, inclusive, não é a mesma coisa. Ogum não é a mesma coisa que São Jorge. Então se você é filho de Ogum dentro do candomblé, dentro do batuque da nação, você não pode ter lá um São Jorge e fazer seus pedidos para São Jorge, porque você não vai estar fazendo para Ogum, você vai estar fazendo para São Jorge, né? Então é legal a gente rever esses conceitos, né, e tentar levar a coisa direitinho para um segmento. Claro que é muito difícil, né? Às vezes a gente acaba sendo meio que... vamos imaginar por família, por coisas familiares, e a gente acaba acreditando que assim funciona. A mesma coisa, sou filho de Iemanjá, mas eu não vou lá reverenciar Nossa Senhora dos Navegantes, primeiro porque eu não sou católico, né? Então assim, eu respeito, eu adoro, eu participo de festas aqui em Santa Catarina, que eu adoro festas assim, de quermesses católicas, mas eu sei que não é a mesma coisa, que Nossa Senhora dos Navegantes é nada mais, nada é do que uma Nossa Senhora lá da Igreja Católica, da cultura católica. Não é minha mãe Iemanjá, até porque minha mãe Iemanjá não é branca, não tem cabelos lisos, escorridos, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado desse tópico. Então, continue aí conosco, dê seu like aí no nosso vídeo, por favor, faça sua perguntinha querida, mande beijinhos aí que eu adoro ver no vídeo. E assim, lembrando que você pode fazer 2 perguntinhas aí, a nossa produção está dizendo que já tem 2. Nós temos 2 perguntinhas, daqui a pouco eu vou estar respondendo, e você pode fazer mais 2 então, só mais 2. Se você quiser que eu fale sobre um assunto específico na quinta-feira, fale, deixe lá, quem sabe a gente interage, um assunto bem legal, até mesmo um assunto polêmico que eu possa estar aí tentando resolver. Mande um e-mail lá para o Yuri de Iemanjá, ou se inscreva lá no nosso canal. Se você não quiser mandar um e-mail, você pode deixar um recadinho lá na nossa página do YouTube, porque eu acabo recebendo na minha caixa de e-mails, tá bom? Nosso segundo assunto é bem legal também,
Eu acho que vocês vão gostar bastante. Energias ruins, vamos falar delas aqui. Olho gordo, más energias, praga, perseguições espirituais, coisas do mal, elas existem? Claro que elas existem. Existem, né? Existem pessoas que ainda involuntariamente, por uma sensibilidade ou por fraqueza espiritual, absorvem cargas negativas de grande poder que acabam trazidas e pegas dentro de alguns ambientes, às vezes mandadas aí, né? Às vezes com energias negativas, às vezes por inveja aí de um vizinho, de um parente, até mesmo de um parente próximo, que é muito comum nos dias de hoje, as pessoas nos terem muita inveja, nos desejarem mal. Cada um, eu sempre digo, né? Cada um tem o seu brilho. Não adianta a gente querer roubar o brilho dos outros. Beijos, beijos, beijos para todos os amigos aí. Interajam conosco, compartilhem o nosso vídeo, por favor, compartilhem, para que muitas pessoas possam aí estar assistindo o Yuri de Iemanjá, falando com você. Mande aí, dê o seu oizinho, mande o seu beijinho aí no vídeo que a minha produção me passa aqui. Janete querida, beijos minha querida. Bom, vamos voltando aqui. As origens dessas energias negativas. Resultado de ação de magia negra, de magia do mal, de inveja sofrida, de mal olhado, de perseguição, às vezes, de pessoas próximas. Daquele amigo que não é amigo, que se diz amigo, mas que te detesta, odeia saber que você está conseguindo conquistar suas coisas, né? E isso a gente tem muito nos dias atuais. Pessoas que falam mal de você por pura má sorte que ela tem, né? Então o brilho da pessoa às vezes incomoda muita gente, né? E isso é ruim. Bom, locais como cemitério, hospitais, clínicas de pessoas assim mais adoentadas, existe muita concentração de energias e às vezes concentrações de casas e locais de trabalho, até mesmo nas nossas casas, às vezes, conforme as pessoas que entram dentro. Mas se a gente não tiver uma fé específica, aí acaba sendo pior. Sandra, querida, beijo, minha filha, compartilha o vídeo aí, por favor. Chame seus amigos para que eles possam assistir o nosso programa. Bom, e aí a má fé das pessoas também. Existem pessoas ainda que são de religião e que mistificam serem de religião e acabam aí sendo maldosas, violentas, preconceituosas e se dizem aí imaculadas, que são ótimas, que a religião delas é a melhor, que eu sou a melhor, que eu sou a mais pura. Ninguém é tão puro, né, gente? É mentira isso. Bom, o que são essas energias? Alguns são eguns, aqueles eguns que eu já falei também no programa, eguns que não têm luz, e eles têm dois tipos. Tem os tipos que são indistintos, que são aqueles que não são muito conhecidos, quer dizer, que são conhecidos, mas que não são muito mexidos, que são os obsessores negativos, os ruins espíritos, os espíritos totalmente sem luz, que tentam aí desfrutar da nossa vivência, da nossa energia, né? Que às vezes encostam na pessoa, pessoas que têm vícios, geralmente pessoa que bebe demais, ou pessoa que tem vícios com droga, não que seja por culpa desses espíritos, porque eu não acredito nisso, tá? Eu acho que cada um tem as suas escolhas, né? As pessoas usam droga, muitas vezes gostam, porque é bom, que faz a cabeça, as pessoas bebem porque gostam de beber, né? Já é considerado doença para ambas as duas. Claro que essas pessoas têm mais facilidade de ter esses acompanhamentos aí negativos e obsessores. Ainda mais se elas são pessoas que não acreditam em nada e elas são pessoas que são infelizes. Então acabam sendo muito, né? Elas acabam sendo perseguidas e elas acabam tendo aí um acento muito grave na parte de perseguição espiritual, né? Muitas vezes elas não acreditam nem nisso. Né? E os sintomas disso? Ah, bom, toda a energia que é ruim, ela é emitida pelo lado mais negativo, né? Às vezes ela é mandada por alguém que fica aí te invejando todos os dias e querendo ter a tua vida, né? Ela também acaba sendo mandada por pessoas que se dizem do bem, mas que praticam o mal em prol das pessoas, que não são do bem, é mentira, né? Pessoas que buscam aí meios ilícitos espirituais para tentar destruir as pessoas, né? Que eu acho que isso é uma falta de consciência total, porque eu acredito que a gente vive num lugar de energia. Bate no espelho e reflete em você. Pode levar anos. Essa história de dizer, eu fiz e faço e não vou receber, recebe sim. Se você não receber as pessoas próximas a você, sua casa, alguma coisa vai acontecer.
né? Uma outra coisa, no nosso trabalho também a gente tem muitas pessoas que nos invejam, que nos fazem mal e que acabam, às vezes, cortando o nosso brilho, né? Bom, os espíritos negativos, eles são vistos assim como coisas escuras. Pessoas que têm o poder de ver a áurea das pessoas, elas dizem, nossa, a áurea da pessoa está escura, está cinza, está preta, está um vermelho junto com um roxo, preto misturado, né? A pessoa tem tendência a ter confusões, a pessoa tem dores de cabeça que nem o médico ajuda, a pessoa tem dor de estômago, a pessoa se sente infeliz, a pessoa tem desânimo. Esses são sintomas. Tem doença de pele que nem o médico descobre, tem problemas estomacais que os médicos também não descobrem, fazem às vezes ressonância, tomografia e não descobrem nada, tem mau humor, tem dificuldade para centrar as coisas na vida de uma forma geral e tem muita infelicidade. Essas pessoas, elas têm uma energia ruim e às vezes é materializado ainda essa energia negativa nas pessoas, esses eguns aí de luz. Algumas pessoas acabam pegando essas energias em casas, olha que interessante isso, meus irmãos, em casas de religião que não são bem protegidas, ou seja, que o Babalaorixá, dono lá daquela casa, ele não costuma aí cuidar da casa direito, ele não faz um bom assentamento, né? Ele não cuida disso. Ele não faz, quando ele faz o ritual, ele não faz uma proteção, ele não limpa essa casa, limpar literalmente, fazer um ebó, uma limpeza. Ele não segura os filhos de santo, então às vezes essa pessoa pode acabar pegando muita energia negativa, ainda mais se ela tiver num ritual mais pesado, ritual de Exu, nessas festas onde tem mais pessoas, onde tem mais bebida, onde tem pessoas ali que estão com outras intenções. Eu vou estar falando isso no finalzinho desse vídeo. Sintomas das energias negativas e até mesmo acompanhamentos. Indisposição mental muito frequente, sensação de corpo pesado, peso nas costas, ombros caídos, pressão na nuca, tira a pressão, tá tudo bem, toma remédio, não passa dor de cabeça ou ela fica mascarada, muita angústia, reações negativas a qualquer reação positiva de outras pessoas, depressão sem um fundo, aí, sem ter um motivo específico. Às vezes você está bem, mas a sua vida está uma droga, quer dizer, você está uma droga com a sua vida, pessimismo muito incessante, inquietação, nervosismo exagerado, insônia, sonolência durante o dia, ânsia de vômito, desânimo, coceiras, feridas no corpo que não cicatrizam, facilidade de ter problemas assim de menstruação, as mulheres que têm um ciclo completamente desintegrado e às vezes vai no ginecologista e está tudo bem, tem que dar uma olhada para a parte espiritual, hein? Saúde frágil, doença dos pulmões, doenças que não curam nunca, e você vai em 500 médicos e dizem todos que você está bem, acabam te dando remédio aí para depressão. Isso é péssimo, isso é um sintoma de que alguma coisa não está indo bem. O que eu digo? Procure uma religião, procure um pastor, procure um padre, faça alguma coisa, literalmente. Se você não gosta dessa nossa religião espírita, procure uma que faça você ficar bem, mas você precisa resolver esse problema. Quando você procura uma casa de santo e tem esses sintomas e o Babalaorixá vê que você está através dos búzios, ele vê que você está com um obsessor, ou que você está com um trabalho, com uma magia, com um ebó muito negativo em cima de você, ele vai conversar com você, vai tentar te explicar de uma forma muito expressiva. Ele vai te indicar a fazer limpezas, ele vai te indicar a fazer ebós específicos para isso. Muitas vezes ele não vai conseguir com uma limpeza resolver esse problema, ele precisa fazer mais coisas. É como quando você tem uma feridinha, que aquela ferida está com infecção, você usa antibiótico, não melhora, aí você toma um mais forte, usa alguma coisa tópica também para que essa feridinha melhore. Então é a mesma coisa na casa de santo. O pai de santo ele vai desmembrando, né? Ele vai pesquisando e vendo ali conforme o seu jogo, o que os orixás vão mandar ele fazer para que você melhore. Muitas dessas pessoas acabam sendo médiuns e tendo que literalmente entrar para a religião, porque daí tem uma questão orixá junto, o orixá está avisando, está pedindo, tem uma mediunidade que está estourada no meio de tudo isso. E é muito complicado, né? Então o pai de santo vai fazer um procedimento de jogar, fazer um ebó mais forte, se precisar um terceiro ebó, fazer obrigações para os barás, fazer obrigação para Egum, fazer obrigação para Inhansã, depois para Oxalá,
e ver o que vai acontecer. E muitas vezes essa pessoa acaba precisando fazer bori, precisando fazer obrigação e se envolvendo literalmente com a religião. Tá bom, gente? É muito interessante isso. E olha que eu conheço bastante algumas pessoas assim que têm muitos problemas, né? Nas diversas casas de Queto, Angola, Jeje, Nagon, Nipon, Fon, Ijexá, Nagô, Cabinda, muitas, né? Angola, tem pessoas que procuram e são feitos trabalhos específicos para ajudar essa pessoa. Às vezes ela vai lá descrente e ela vê o poder que os orixás emanam e que vão ajudar essa pessoa. Mas às vezes tem a necessidade de fazer vários ebós mais fortes para que essa pessoa consiga aí ficar bem com ela mesma, que volte para a sociedade limpinha espiritualmente, né? Então isso é muito forte. E aí a gente faz também abertura de caminhos junto disso, faz uma oferenda em todos os pontos que são necessários, faz um ebó e faz ebós mais fortes também, né? E também aqui, ó, existem casas despreparadas e coisas que podem também trazer mal para você? Claro que sim, gente. Olha que interessante. Hoje vivemos numa situação muito difícil, onde muitas casas de religiões, né, existem aí no nosso país, muito no Rio Grande do Sul, muitas casas de nação, muitas mesmo, muitas aí em Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, aqui em Florianópolis nem tantas, tem por todo o Brasil. E o que a gente vê, né? Algumas casas de santo, na minha concepção, algumas que eu já fiquei sabendo, algumas que eu já vi, muito pouco, porque eu não sou muito de estar aí em lugares, né? E a gente não se mete realmente, mas a gente fica muito decepcionado, porque a gente escuta falar, e hoje a nossa religião virou muito rede social, né? Então assim, qualquer um posta lá uma situação, bota foto de assentamento, bota foto de corte, por isso que nós somos perseguidos, por isso que nós somos mal interpretados, porque vai lá um pai de santo e bota lá que ele está fazendo um corte para o filho de santo, que ele está fazendo um ebó, que ele está usando a energia do orixá, e ele expõe coisas que deveriam ficar dentro de quatro paredes e somente para ele e para os filhos, né? Ou para o membro, ou para aquele ritual. Claro que é bonito, eu tiro milhões de fotos, mas jamais eu vou tirar fotos de assentamentos, jamais eu vou tirar fotos de obrigações com corte, porque não é legal, as pessoas não têm por que saber ou ver, essa parte é muito íntima, é uma coisa de energia, de transição, de purificação, de mudanças, então isso tem que ficar dentro da sua casa, mas hoje em dia todo mundo faz o que quer, né? A gente vê entidade aí dando recado no Facebook, que para mim não é entidade, claro, óbvio que não é entidade, então é muito complicado. Então eu coloquei aqui, eu pesquisei muito e acabei fazendo um textinho, né? Existem muitas casas, eu duvido que você aí que está ouvindo não tenha já visto isso, né? Muitas casas desqualificadas fazem às vezes os seus rituais descobertos de qualquer proteção, de qualquer segurança para casa, para os médiuns. É como se fosse um puro carnaval. Vou lá bater tambor, vou chamar tudo que é entidade, que muitas vezes não são entidades, e vou fazer o que eu achar que eu devo fazer, né? Então aí a gente vê pessoas que não têm uma qualificação, que não têm um discernimento, que não têm uma autoconfiança espiritual para denominar, para literalmente ordenar, cuidar aquela casa, né? Para guiar, porque o que é o Babalaorixá? Ele é o mentor daquela casa, ele precisa cuidar dela, né? Sabe-se que hoje existem muitos lugares, e alguns lugares nem tão bons assim, que fazem com que muitas pessoas acabem indo em alguns lugares e voltando para casa com uma energia negativa muito triste, e às vezes até com obsessores negativos que são tirados e vindos acompanhados dessas casas, né? Existem hoje muitas infiltrações negativas em alguns rituais, em algumas casas de religiões, e nessas casas aí que tem rituais semanais e tudo mais, que algumas pessoas acabam fazendo coisas que não são legais, né? Acabam aí misturando muita coisa. Então é comum hoje a gente ver, quando a gente vai numa festa aí em alguns lugares, né? Festas de Exu propriamente ditas, ou até mesmo de Orixá, às vezes acontece também, e existem assim coisas mal feitas, coisas mal formuladas, o axé que não está sendo legal, o axé que não está sendo feito da forma que deveria, comidas que não estão sendo feitas da forma que deveriam ser feitas, tudo isso atrapalha muito, né?
Então isso é muito complicado, gente, muito complicado. Isso tem que ter cuidado. Tá? Então assim, hoje em dia a gente vê entidades aí que dão conselhos, entidades que falam coisas que não têm a ver com religião, entidades que mandam, que dizem nomes horríveis, entidades que xingam, pessoas que usam aí dessas entidades para fazer coisas que não são legais, né? A gente vê entidade aí dirigindo carro, a gente vê, sei lá, eu nem vou falar porque são rótulos e coisas que a gente fica sabendo, né? E aí pessoas que acabam se exibindo, querendo ibope e querendo glamour para o seu próprio bem, para a sua própria personalidade, pessoas que mistificam entidades, pessoas que às vezes não têm o menor senso de discernimento de que é uma hora de religião, de que existe uma entidade, de que existe um Exu, de que existe um orixá, enfim, que está lá naquela casa, que está vendo os atos da pessoa e que muitas vezes acaba prejudicando toda a corrente, toda a casa de religião, né? A gente vê muitas pessoas assim desqualificadas, que não têm muito conhecimento religioso, que bebem, que ficam bêbados, né? Que usam roupas de luxo, completamente descaracterizadas daquele ritual, daquela sessão, daquela coisa que deveria ser feita, né? Silvio Soares, querido, boa noite, obrigado por estar assistindo, beijo na falha, beijo em todos vocês. Pessoas que não condizem com aquela energia, nem mesmo com aquela entidade, homens que viram mulheres e mulheres que viram homens, né? O que eu quero dizer com isso? Que usam roupas escandalosas, que não são vestimentas apropriadas de um Exu, porque o Exu o que gosta? Das coisas que são deles, né? Nós que inventamos essa coisa toda e que mudamos muito. Que ficam lá usando dessa entidade em seu benefício próprio, muitas vezes culpando as pessoas pelos erros deles, pedindo coisas que não têm fundamento nenhum, tomando porres aí de bebidas, exigindo marcas especialmente. Jana, boa noite, querida. Beijos. Exigindo marcas de bebidas caras que muitas vezes as pessoas não têm condições de comprar, mentindo, agredindo, como eu já fiquei sabendo, alguns médios por eles não fazerem algumas coisas ou por eles fazerem sem saber que fizeram ou que não era para ter sido feito, mistificando totalmente, homens totalmente maquiados, com figuras totalmente femininas, mas com barba na cara, né? Lá mudam totalmente a energia. Cada um faz o que quer. Eu não sou dono da verdade, não. Mas cada um faz o que quer, só que é lamentável. E nessas coisas acaba, claro, tendo as negatividades, tendo as energias negativas, tendo os obsessores que acabam pegando nas pessoas. Cada um faz o que quer, a casa é sua, né? É isso que eu digo. Mas se não tem uma preparação, muitas vezes eles acabam prejudicando pessoas que são sinceras, pessoas que gostam da religião e que acreditam nas entidades, né? Seja ela de Umbanda, seja ela de Quimbanda, seja ela de Batuque, seja ela de Candomblé, é muito complicado. Então a gente tem que ter muito cuidado e essa energia pode interferir muito na sua vida e atrapalhar muito, né? As entidades, elas são espíritos, eguns de luz, elas estão lá para trazer mensagens. Não estou falando agora da parte de Batuque e Candomblé. As entidades de Umbanda, de Quimbanda, elas estão lá para ajudar você, para transmitir alegria, para falar coisas queridas, para ajudar, para fazer curas assim que estejam ao alcance deles, para que você mandam mensagens para ajudar você. Então eles não vão fazer o mal, as pessoas fazem o mal. Não se intimide quando alguém ameaçar você e dizer: ah, eu sou a entidade fulano de tal, e aí se você não fizer o que eu quero, você vai... É mentira. Saia desse lugar, faça isso, porque você não pode estar num lugar onde você é ameaçado, onde você não tem a sua integridade, né? Não fique perto de coisas assim, porque as energias que tem nesse lugar vão causar aí grandes aborrecimentos para a sua vida, né? Outra coisa é aí, tem pessoas que dizem que estão... Alguns rituais que eu fiquei sabendo, né? Algumas casas aí que as pessoas acabam um ritual de Exu e depois viram para Egum de Orixá, Egum de Exu. O que é isso? De onde é que veio isso? O que é isso? Não conheço, desconheço. Então tudo isso é um complemento aí para a sua vida, para atrapalhar a sua vida. Cuide disso. Pense com carinho. Veja onde você está hoje, né? Procure alguém legal.
Essas entidades, elas são entidades simples, né? Eu estou falando de Umbanda, de Exu, de Quimbanda, são entidades do bem que podem ajudar você. Elas não querem luxo, elas não querem uma bebida de marca caríssima que você não pode comprar, né? Se você está buscando a sua ajuda, se você está buscando uma orientação, reflita, pese na balança o que tem veracidade no meio disso. Boas entidades transmitem coisas boas para você. Tem muitas pessoas que são boas nesse segmento. Tem excelentes umbandistas, tem excelentes quimbandistas, tem excelentes Exus e pombagiras que vão aí transmitir muita coisa boa. Agora, onde a coisa vira para palhaçada, você tem que ver que não vale a pena, né? Tem muito a ver a vontade da pessoa, o dinheiro, tem muito a ver com a luxúria própria dela. Então, assim, tome cuidado para que você não fique aí carregado, que a sua vida, em vez de melhorar, vire para baixo, né? Cuide disso, tá bom, queridos? É isso que eu queria falar. Caboclos e Exus são entidades do bem, são eguns, mas são entidades do bem, que podem trazer para você alegria, mensagens, fazer coisas boas para a sua vida, não prejudicam você, né? Eu tô muito preocupado porque eu recebi um e-mail de uma pessoa que me disse que esteve numa casa de religião aqui em Florianópolis e que essa entidade acabou mandando, é muito triste isso que eu vou dizer, mas acontece, fazendo coisas assim que não tinham nada a ver com o segmento, coisas até íntimas, e ela ficou chocada. Então isso aí, ó, se você acaba aceitando isso por medo de contar, de falar, não tenha medo, fale, para que as pessoas percebam que tem muitas coisas que não são verdadeiras. Tem muita gente querendo fazer o bem, a nossa religião é linda, né? Então procure estar no meio de pessoas que valham a pena e que digam coisas para ajudar você. Tem muitas pessoas que precisam da ajuda dos nossos orixás, que precisam da ajuda dessas entidades também de Umbanda, de caboclos, de Quimbanda, e que acreditam nisso, né? Então assim, ajudem, né? Se você conhece pessoas que fazem essas coisas, não mande pessoas que têm amor, que gostam de participar disso, né? Porque é muito triste. As entidades, elas podem ajudar muito, mas o que eu quis dizer é que tudo isso acaba acarretando numa energia, e as pessoas esquecem que tem o Criador, que tem o Oxalá, que está no meio disso, que está vendo, e que isso vai acarretar em energia negativa, vai trazer perturbação para a sua vida, vai trazer problemas aí para a sua vida, e acaba complicando muito, né? Tá bom? Veja o que você vai botar na sua cabeça, né? Se você for fazer lá um trabalho para ajudar seus caminhos, para abrir seus caminhos, não tem por que você mexer com a sua cabeça. Pense nisso, cuidado, hein? Tome cuidado, faça isso com cuidado. Meus queridos, espero que você tenha gostado deste tópico, né? É isso. Compartilhem o vídeo, por favor. Obrigado pelas pessoas que estão aí assistindo o Yuri de Iemanjá. Obrigado pelos amigos que estão sempre clicadinhos. Obrigado aí pelas pessoas que estão sempre conosco. Compartilhem o nosso vídeo. Inscreva-se no nosso canal do YouTube. Assistam o nosso vídeo. Olha só, agora eu vou estar falando sobre o signo de Capricórnio. Meus amigos do signo de Capricórnio, elemento terra, qualidade cardinal, cor marrom, cinza e preto, dia da semana sábado, planeta regente Saturno, melhor compatibilidade taurinos e virginianos, melhor para o casamento e parceria Câncer, número da sorte 148, 22, 17, 26, período que corresponde 22. Beijo, Júlia! Bará abençoe você. Características de Capricorniano. Pontos fortes: responsável, disciplinado, autocontrole, bom gerente. Pontos fracos: sabe tudo, implacável, condescendente, sempre espera o pior. Capricorniano gosta de família, tradição, música, discrição, artesanato de qualidade. Capricorniano não gosta de quase tudo que está no movimento que não seja a favor dele. Olha que complicado, né? Quando se trata de profissionalismo, os valores tradicionais do Capricorniano estão sempre em primeiro lugar. Olha que bacana. Capricorniano é um signo de terra. Para um capricorniano não há nada mais importante que a vida, o bem-estar e a família. Capricorniano é um mestre em autocontrole e em potencial para ser um grande líder, um grande gestor, desde que seja do seu esforço e de seus negócios. Adora acreditar que ele consegue, tem uma autoestima. Saturno está sempre em regência de Capricórnio, e este planeta representa
grandes restrições e alegrias para esse signo. Restrições negativas, eu quero dizer, né? O capricorniano, ele é responsável, ele é dotado de muita sabedoria, ele é de poupar o dinheiro e às vezes não. Eles são mestres que gostam de provar que estão certos, às vezes tem problemas. São pessoas de personalidade um pouco forte e um pouco descrente de religiões em específicos. Isso aí são coisas que eu li, não quer dizer que isso seja uma regra, né? Problemas podem ocorrer quando o capricorniano está forçado a fazer alguma coisa que ele não gosta. Isso incomoda muito ele. Capricorniano no sexo e no amor. Os capricornianos gostam de relacionamentos, gostam de conquistar, mas gostam de se apoderar às vezes, né? São um pouco possessivos, gostam de ter comprometimento longo e gostam de ter um parceiro específico, mas enquanto não tem, são andadores, adoram estar aí andando um pouquinho ali, um pouquinho lá, são assim os capricornianos. São muito sérios nos seus sentimentos e demonstram generosidade. Geralmente homens são muito honestos, mulheres também. Homens são mais leais ao trabalho do que as mulheres. Os amigos de Capricórnio geralmente são bem-humorados, são inteligentes, têm poder de tornar-se grandes amigos. Eles querem estar sempre no meio de amigos, mas não gostam de muitas leis, né? Eles gostam de estar no meio de amigos, mas também nem sempre muitos amigos. Tem amigos mais restritos. São honestos, consistentes e pão duros. Não sei se você é assim, capricorniano, né? Tem emoção forte, são sentimentais e adoram demonstrar os seus sentimentos quando são verdadeiros, né? São um pouco tímidos também. Na carreira, eles teriam sucesso se eles tivessem padrões elevados, ou seja, chefias de departamentos, advogados, médicos, obstetra. Capricorniano é dotado de uma mente muito aberta, muito viva, receptivo, adoraria se dar bem se fosse trabalhasse nessas questões que eu falei antes, na parte financeira, educação, imobiliárias, e são excelentes para trabalhar em comunicação. Os capricornianos são engenhosos e sabem muito bem como agir em várias situações. Como atrair um homem de Capricórnio? Homem de Capricórnio são pessoas determinadas e ambiciosas que querem chegar ao topo para obter as suas recompensas. Uma das melhores características de Capricorniano é o fato de que ele é uma pessoa extremamente pé no chão. Ele não é sonhador. O homem nascido sobre o signo astrológico de Capricórnio prefere a realidade acima dos sonhos. Então você, mulher, que quer conquistar um capricorniano, deve respeitar a sua ambição e as suas necessidades de controles. Deve estar presente e sempre conversar próximo, olhar no olho. E se você puder fazer elogios, ele vai gostar muito. A parte sexual do capricorniano é de assumir o comando da situação, mas ele também gosta de discutir a relação. Às vezes eles chegam até a discutir demais, né? Ele pode ser bastante reservado, mas ele pode ser bastante intenso na parte sexual. São sinceros e vaidosos em alguns momentos, adoram beijos, partes assim afrodisíacas, pescoço, propriamente dito. São pontos assim erógenos do capricorniano masculino. Mulheres de Capricórnio têm personalidade muito parecida, mas são autoconfiantes, um pouco persistentes e responsáveis. Se você, homem, quer conquistar uma mulher de Capricórnio, seja rápido, não demore muito, não deixe aquele romance todo que você está olhando demorar a conquista, porque ela acaba completamente desinteressada, né? Chegue, cumprimente, olhe no olho, elogie, diga coisas bonitas, certifique-se de que ela realmente está olhando para você, porque ela tem atitudes rompantes. Se ela não tiver afim, ela vai ser muito taxativa ou até mesmo às vezes mal educada. Para ela vai estar sendo sincera, na verdade. A mulher nascida sob o signo de Capricórnio geralmente é dominante e ela gosta de ser propensa a fazer sexo no primeiro encontro. Olha que forte! A mulher adora experimentar, a mulher de Capricórnio ela adora experimentar bem o seu homem para ver aonde ele pode ir. Ela adora jogos de palavras sexuais e sensuais, todo um clima sensual. Se o homem não tiver próximo a isso e não tiver essa altura, ela vai até o final ou ela vai interromper, vai colocar alguma desculpa e não vai mais ter um retorno para essa relação. Elas também têm um ponto sensível no pescoço,
mãos e pernas, né? Elas adoram palavras aos ouvidos, coisas, conversar no pé do ouvido, aquela conversa melosa, romântica que o homem sabe fazer muito bem e que deve fazer para conquistar uma mulher de Capricórnio. Olha que bacana, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijos aí aos meus amigos capricornianos, né? E a gente vai estar falando quinta-feira sobre mais signo. Vamos lá agora. Pode me passar as perguntinhas. Muito obrigado. O primeiro é o de baixo. O de baixo? A Márcia? Não. O Anderson. Isto. Vamos ver aqui, Anderson. Eu vou estar jogando tarô, Anderson. 7/2/70. Nossa, Anderson, cai a carta número 5, que mostra aqui instabilidade, as coisas literalmente tumultuadas na parte profissional. Aqui mostra que as coisas elas não têm andado, não sei se tu concorda comigo, mas elas não têm andado muito positiva, principalmente no teu aspecto pessoal, em função dessas crises aí que tu vem tendo na parte financeira, já acontecendo há mais de 5, 6 meses, tá? E o tarô mostra, assim, uma certa dificuldade das coisas estarem em sintonia, né? Eu diria que deverias fazer alguma coisa aí para proteger esse lado, fazer uma abertura de caminhos, porque mostra as coisas assim, elas acontecem na parte de trabalho, até tem entrevistas, mas elas voam, ou seja, elas fogem com facilidade. Tá tudo encaminhado para dar certo e acaba não dando, né? Tem alguma energia negativa que está interagindo aí. Eu acho que seria interessante fazer uma abertura de caminhos. Eu não sei se tu tem alguém que tu confie que tu possa fazer, qualquer coisa nós estamos aí. Mas assim, tá bem difícil. Mas o jogo me mostra na carta 21 que tem alguma coisa com trabalho meio que temporário, alguma coisa acontecendo, mas que engraçado, aqui me mostra projetos e trabalho, que é a carta 7, acontecendo, mas assim, não sendo seguro, entendeu? As coisas elas até podem acontecer, mas logo acaba dando errado na parte aí de trabalho. Realmente o trabalho está muito distante, existem entrevistas, mas as coisas não acontecem. Faz alguma coisa, se tu estiver longe, faz alguns banhos de ervas, se tu acredita nisso, faz uma proteção para os teus caminhos se abrirem melhor. Tá bom, meu querido? Que o Pai Bará, a Lupo, te ajude aí que teus caminhos se abram, que Pai Ogum aí guerreie por ti e consiga conquistar um trabalho. Peça para Ogum com fé, peça com axé. Depois nós temos a perguntinha. Olha só, que legal, 2 pessoas aí perguntando de trabalho, para a gente ver como o Brasil tá difícil, como tá em crise, né? 8 de março de 1980. Márcia, olha que bacana, aqui eu tô tirando para ti 3 lâminas que são muito bacanas, ó, vou tirar uma assim, desproporcional aqui. O jogo diz que tu consegue um trabalho, que o ano de 2016 ele tem sido também difícil assim, na parte financeira, não só na tua parte financeira, mas também na tua parte emocional, viu? As coisas assim um pouco complicadas, tu muito preocupada com essas questões. Dinheiro muito difícil, vem e vai e some, mas eu te dou uma notícia boa, minha querida, tem emprego chegando para ti sim, bem rápido. Tá bom? Talvez não seja algo que tu estejas procurando, ou seja, não seja aquilo que tu gostaria, mas o jogo diz que tu consegue uma resposta de trabalho. Que legal, minha querida, espero que realmente aconteça. Bom, agora nós temos a Soraya. Ela tá lá em Porto Alegre e ela nasceu em 2/7/78. Ela me mandou o endereço, não precisa. Yuri, gosto muito de você, sou de religião, estou afastado por decepção que tive com a minha mãe de santo. Pois é, ela disse que teve um problema grave na casa de religião, a mãe de santo não conseguiu segurar, elas acabaram se desentendendo, ela ficou desiludida e quando ela foi buscar, ela tinha 5 orixás, foi buscar, a mãe entregou um e disse que veio o orixá trocar. Deu uma confusão, ela acabou se decepcionando muito e faz alguns anos que ela está afastada. Ela me disse que ela é filha de Yansan, mas que ela está muito decepcionada. Quem sabe um dia eu não consiga voltar para a religião, ou quem sabe os orixás me ajudem a seguir um caminho. Eu sei que eu preciso, mas tive uma decepção muito grande. Bom, o que ela quer saber? Meu marido e eu nos separamos em março deste ano, mas assim, não ficamos juntos, mas não deixamos de nos falar. Ele conheceu uma pessoa, mas assim, até o dia de hoje ele não manteve nenhuma relação muito séria com ela.
Eu acabei conhecendo uma pessoa, mas também não durou nada mais que um mês, nem isso. E a gente tem se falado bastante. Mas nesses últimos 2 meses a gente tem ficado e eu sinto ele muito próximo de mim. Quero saber se ele volta ou se a gente tem uma volta. Vamos ver, minha linda. Bom, minha querida, aqui mostra assim, ó, muito relacionamento, muita gente dando palpite nessa relação. Não sei se tu concorda, acho que alguém da família, na época que vocês tinham um relacionamento, se metia muito, dava muito palpite, falava muito. O meu tarô está mostrando assim que realmente houve um corte na relação de vocês. Eu até acho que teve alguém que interferiu nessa relação. Claro que vocês estavam assim, passaram a perder o interesse, brigavam, discutiam por coisas poucas, né? Mas olha, eu vou te dizer uma coisa, tenho certeza que tu vai estar me mandando aqui, quero inclusive que tu mande pra gente no Facebook, que eu vou adorar. O jogo diz que vocês voltam sim, que a possibilidade de eu não sei se voltam a morar juntos, minha querida, mas assim, voltam a ter um romance, sim. Desculpa, bem intenso, com a possibilidade de virar o ano e quem sabe algumas coisas boas começarem a acontecer. Nesses meses que vocês estão separados, que fazem quase 8 meses, né, 7 meses, eu acho que algumas coisas mudaram, houve um amadurecimento. Acho que voltam sim a namorar, mas não vejam voltar a morar juntos, talvez mais pra frente. Mas vive isso, tá sendo bom pra ele e pra ti, tá bom, minha querida? Espero aí que a Mãe Oxum te abençoe nesse lado. Temos uma outra, Virtual Ganho. Ah, querida, muito obrigado. Também gosto muito de saber que você está assistindo. Beijo, minha querida. Beijo para vocês, que o Xundocô, né, dê muito axé aí para você. Lembrando que nós temos muitas coisas para acontecer, que no dia 17, 19, 20 e 21 a gente está fazendo a nossa limpeza de final de ano, que você deve agendar conosco para entrar o ano bem. Se você é de uma outra religião, venha fazer. Se na sua casa não tem esse costume, não tem esse hábito, venha fazer aqui conosco. É uma proteção. O que é a limpeza de final de ano? São os ebós, que são feitos as comidas dos orixás, que a gente faz de todos os orixás, protegendo você com mais a marcação, com mais as coisas que a gente usa. A minha outra pergunta é a Ana Beatriz, olha que bacana, lá de Montenegro. Minha querida, eu morei em Montenegro quando eu tinha 10 anos. Eu morava na rua Olavo Bilac, bem pertinho do centro de Montenegro. Olha que bacana, que legal. A vida é assim, né? As pedras são pequenas, elas rolam, rolam, como eu sempre digo, né? Bom, ela disse pra mim que quer mudar, que ela quer mudar de casa. Ah, não. Ela disse que mora numa casa alugada, que eles compraram uma casa e que eles estão reformando. Que faz 3 anos e meio que eles estão reformando a casa e que dá sempre problema. Que inclusive ela já procurou alguém lá em Montenegro, que foi uma pessoa lá benzer, mas que não adiantou muito. Ela disse que já caiu um muro, já deu curto-circuito, meu Deus, já teve problema com fossa, já teve problema com as empresas que ligam a energia elétrica, já teve problema de roubarem muitos materiais da casa, já teve problema com mais de 3 pedreiros. Olha que horror, estou contando um texto aqui, gente, tá aqui, ó, bem grande. E ela me disse que não sabe mais o que fazer, só que a casa que ela está morando agora, ela foi vendida e a pessoa é muito querida, diz que ela pode ficar lá até no máximo finalzinho de janeiro, mas ela queria entrar na casa dela agora, no final do ano, entrar 2017 na casa nova. Ela diz que a casa está totalmente pronta, mas que ela está tendo problema agora com um vizinho do lado que nunca deu problema. Ele embestou ela diz assim que ele implicou com o muro, com a altura do muro. Olha se pode isso, Yuri, me ajude. Vamos ver, o que ela quer saber? Vou mudar? Vamos ver se ela vai mudar. Bom, eu vou te dizer que tu muda sim, tá? Muda sim, é isso aí, minha querida. Vais mudar sim e vai resolver esse problema. Bom, eu tenho que responder a última pergunta. Eu vou deixar para quinta-feira, porque assim, ó, a produção está dizendo que eu estou meio sem tempo, que a fita que a gente grava, o vídeo que a gente grava para o YouTube, ele está quase estourando o tempo. Quanto tempo falta? Falta 10 minutos. E que está quase estourando o nosso tempo, então eu vou deixar aqui quinta-feira para... Perdão, pai, 4 minutos.
Então eu vou fazer assim, ó. Os meus amigos do YouTube, eles ficam, eu vou terminar a gravação pro YouTube. As pessoas que ficaram aqui pendentes, eu vou estar respondendo na quinta-feira, tá bom? Pra você aí do YouTube. Beijo especial. Até quinta-feira, o pessoal do YouTube. E eu vou ficar ao vivo com você aqui no Facebook. Axé, até quinta-feira. Obrigado.